Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast da Becom. Eu sou Regina Monge, estrategista de inteligência de marca com uso de neurociência. Sou fundadora do Neurobranding Lab e faço parte do conselho e da diretoria de marketing da Becom. Ao meu lado, meu colega Luiz Fernando Gomes, diretor executivo da Becom. Seja bem-vindo, Luiz, a mais uma gravação. Obrigado, Regina. Todos bem-vindos para esse episódio, contribuindo aí com mais conteúdo relevante para vocês. Eu gostei dessa camiseta nova, hein? Ficou bonita. Ficou linda. E hoje o nosso convidado, ele parece que eu conheço uma vida toda. Tava falando aqui, né? Porque nosso contato desde o início foi assim de muita conexão. O nome dele é Rafael Oliveira, mas ele gosta de ser chamado de Rafa. Então, a partir de agora, né? Rafa. O Rafa é especialista em CRO e em e-commerce com mais de 10 anos de experiência em marketing digital. Hoje ele é cofundador da Box Martech e head de e-commerce e CRO do grupo Duoco. Aliás, Rafa, eu vi recentemente na mídia que vocês foram adquiridos pelo grupo Duo. Quero que você fale um pouquinho disso, né? E que possui agência do estúdio, né? Agência premiada 2022-2023 em inbound marketing pela RD Station, hein? Que legal. Conta um pouquinho rápido, assim, dessa aquisição. Primeiro, obrigado por ter aceito, né? Assim, muito feliz de trazer esse tema aqui. E conta esse detalhe, vocês assim se tornaram tão relevantes a ponto de serem... Conta isso. Vamos lá, primeiramente, muito obrigado pelo convite, Luiz, Regina, é um prazer estar aqui, mesmo com a voz um pouquinho rouca, uma série de eventos aí, acho que peguei alguma friagem aí, mas estou aqui para tentar contribuir, espero que seja muito, muito legal. Será? Nós todos aí. Bem, primeiramente, foi a graça de Deus aí que nos abençoou com essa parceria com a Duo. A gente está fazendo um bom trabalho no ramo do e-commerce aí pelo Brasil, né? Ainda somos, né, parceiros da Becom, né? Contribuindo aí com a associação. Um belo dia, comecei a me relacionar com o Grupo Duo, com o João Brognoli, nosso CEO, um cara de muita visão, tá levando a gente para uns caminhos muito interessantes mesmo, assim, de muita conquista, assim, cara, com muito trabalho, acredito eu. Começamos a conversar, ter aquele namoro, e acabou que foi acontecendo tudo muito rápido. Em janeiro a gente começou a conversar e concluímos agora o processo de M&A, agora em julho, e noticiamos aí recentemente aí a nossa fusão, né? Que legal, olha, parabéns por essa nova fase, né? Eu tenho certeza, assim, que vocês brilharam sozinhos e agora, né, com a chegada aí do Grupo Duo, vão arrebentar. Com certeza. E o nosso tema, Luiz, hoje qual é? CRO, como melhorar a taxa de conversão do seu e-commerce. Acho que é um tema que todo dono de e-commerce busca, né, trabalho. Por isso que a gente trouxe esse tema para cá. Exatamente. E aí toda vez que nós vamos, né, fazer uma gravação, às vezes tem temas que não são do nosso domínio, né, não é do meu domínio. E aí é sempre mais difícil, né? E conversando com o Rafa, né, quando a gente começou a falar sobre CRO, é algo assim fascinante, né? Porque aí a gente já vai para neurociência também, fomos para comportamento, enfim. Então eu acho que vai ser um bate-papo bem gostoso, bem legal, né? A ideia é isso. Mas considerando, né, Rafa, assim, o Luiz pode falar um pouquinho, o nosso universo aqui, a Becom está com quantos associados hoje, Luiz? Hoje nós estamos com mais de 9.000 associados, né? Temos associados em todos os estados do país. Legal. Né? Tem uma abrangência muito grande. Então, e assim, o perfil dos nossos associados, né? Sempre, né? Acho que todo e-commerce busca melhorar a conversão do e-commerce, né? No seu e-commerce. Então hoje é um assunto assim que os nossos associados precisam e vão gostar. Com certeza. Rafael, acho que para começarmos esse bate-papo, né, eu queria que você explicasse, né, o que é CRO, né? Bom, CRO é uma sigla em inglês, não vou arriscar meu inglês aqui. Não, arrisca sim. Conversion Rate Optimization. Isso aí. E a voz rouca ainda dá uma ajudada na minha pronúncia, mas num belo português é a otimização da taxa de conversão, né? O conceito ele é muito simples, mas a prática é um pouco mais minuciosa, né? O conceito é realmente a gente fazer... trilhar todos os caminhos do e-commerce, entender todos os touch points que o consumidor tem dentro do e-commerce, onde que ele se relaciona, onde ele clica, o que ele gosta de ver primeiro ou não.
e otimizar ali a jornada dele. Melhorar, facilitar, tirar as pedras dos caminhos, né? É bem simples entender isso. Já a prática disso é um pouquinho mais minuciosa, né? Porque ela requer mais atenção, algumas ferramentas, né? Entender a jornada, criar muitos testes, criação de hipótese, né? Então, com bastante cuidado. Mas se a gente for simplificar, é realmente primeira coisa, um assunto que você gosta muito, né, Regina, é entender o comportamento do seu consumidor, porque o seu consumidor é diferente do meu, que é diferente do Luiz, né? Entender o posicionamento da minha marca, o que eu quero passar, o que eu quero ser, e aí facilitar pro consumidor. Esse é o CRO. Na teoria, né? É simples. Uhum. Assim como a gente fala de branding, né? E nós fizemos um projeto de branding para a Becom juntos, verdade. Depois a gente pode trazer um pouquinho. Uhum. Então parece que assim, é fácil, né? Eu tenho um branding, eu tenho uma marca, né? Só que eu tenho um e-commerce. Só que aí quando você vai entender esse contexto na profundidade, né? E aí são 200 e poucas, né, listas que você, ou seja, de pedrinhas que você tem que tirar do caminho para deixar um site otimizado e a partir daí você vê o resultado. Então a prática na realidade não é tão simples. Porque cada coisa que você faz dentro do e-commerce, qualquer mudança, uma evolução para facilitar, já é um índice a se melhorar, né? Então, assim, qualquer coisinha que você faça, pode ser que melhore ou piore a experiência do usuário. E aí também vai de encontro com tecnologia da plataforma. Então, a gente tem que ver uma série de análises que você tem que fazer dentro do e-commerce para que o caminho fique limpo para o seu consumidor. Então, assim, o CRO, ele identifica tudo isso. Porque tem boas práticas do CRO, por exemplo, que o CRO pede para fazer, para facilitar, que talvez a plataforma não permite que seja feita. Então, qual que é aí a minha visão como consultor de e-commerce, né? Que eu gosto de trazer uma coisa mais democrática. A gente vai fazer a melhor ação de CRO, a melhor ação de otimização e evolução do seu site conforme a sua plataforma, a sua tecnologia. Vamos tirar o melhor dela, né? Obviamente seria muito melhor ter uma tecnologia, uma plataforma que te permita fazer todas as ações possíveis, né? Mas a gente sabe que a realidade talvez não seja essa, né? Então a gente vai sempre dando o nosso melhor conforme que a gente tem. Mas eu gostei quando você trouxe essa analogia, porque às vezes a gente precisa tangibilizar esse entendimento. Então quando você coloca assim, um caminho cheio de pedrinhas, ok? Exato. Porque às vezes todo mundo precisa vender mais, todo mundo precisa de cliente, né? É o sonho, quem não quer? Sim. E em que situação não estamos vendendo, né? Não estamos precisando vender. Mas quando você trouxe assim, é um caminho cheio de pedrinhas e que na medida que eu tiro uma pedrinha, ela pode realmente, assim, dentro das outras pedrinhas atrapalhar. Mas isso vai ser exceção. Porque ao tirar as pedrinhas, eu vou deixando esse caminho limpo. Exato. Ou seja, esse caminho a ser percorrido. E você concorda que ao percorrer um caminho limpo, você vai facilitar a sua chegada? Exato. Né? Então, olha que analogia linda aí pra gente, né? Ter isso em mente. Ou seja, quanto mais pedrinhas, e aí fazem partes do checklist lá, né? De 200 e tantas pedrinhas, eu vou performar melhor. Ou seja, eu vou fazer um caminho mais suave, um caminho mais limpo. Ou seja, eu vou ter mais vendas, né? Que é o que todo mundo procura. Que legal, muito, muito, muito bom isso. Luiz, você que trafega aí com clientes, né? Parceiros... Não sei se depara com uma experiência que dificulta, ou como um consumidor mesmo que se depara aí com uma experiência, né, de compra e trava em alguma coisa, qual é a sensação? Sim, é frustrante, né? E eu acho que assim, né, nessa questão do CRO, você tem que otimizar, né, custos, né, reduzir custos, vender melhor. Eu acho que essa é a busca, né, não só de conversão, mas você vender melhor, né, ter uma lucratividade melhor. Então, acho que aqui a gente vai passar um pouco isso para quem é associado, né, para quem tem e-commerce, dessa visão aí de como, né, customizar as suas ações para poder você ter um custo menor, vender mais, mas vender melhor também. Exato, isso que você falou é muito interessante, Luiz, de ter um custo menor. Porque, na minha opinião, todo profissional de marketing digital que tem um cliente e-commerce deveria indicar e agradecer por uma consultoria CRO. Por quê? Ela otimiza, inclusive, as campanhas de ads, tá? Porque, por exemplo, eu posso fazer mais números com o mesmo número de visitantes. A campanha está lutando para colocar 10 mil pessoas dentro do site e está vendendo ali 1% de taxa de conversão.
tá com 1% de taxa de conversão. E ela não consegue sair das 10 mil. Só que se eu aumento a taxa de conversão, eu não preciso colocar mais usuários dentro do site para vender mais. Então, umas simples mudanças no site, a gente já consegue fazer com que o seu 1% se torne 1,1%, 1,2%, até chegar a 2%. Tem casos que chegam a dobrar, a dar 100% ali a mais. Então, é muito interessante mesmo a otimização, né? A gente tem um termo em japonês, ó, eu falando em outras Não, línguas. fala aí. É Kaizen, mas é um termo bem usual aí, principalmente no meio da administração, né? Da engenharia de produção também, que é a melhoria contínua, né? O CRO ele deve ser aplicado continuamente, por isso que a gente fala bastante do serviço chamado sustentação e evolução de plataformas de e-commerce, que ele vai otimizar inclusive suas campanhas de mídia, de ads para o marketing digital. Então é bem interessante, né? Você falou de experiências, né, frustrantes dentro de uma loja. Vamos trazer isso para o mundo físico, né? Você vai numa loja de departamento, você quer comprar um body de um bebezinho menino. Não tem uma placa no teto falando onde que tá o setor infantil, o setor de bebê. Às vezes você pode achar que a loja nem tem esse setor. O que você vai fazer? Você vai embora. Você vai em outra loja de departamento que tem as placas bonitinhas, você sabe para onde você vai, né? Isso é CRO na vida física, né? No site é a mesma coisa. A gente precisa identificar as placas, onde que é o caixa, onde que é o setor masculino, setor feminino, calça, camiseta, né? Então o CRO é isso, facilitar ali a vida do consumidor para que ele compre mais, não queira nem sair de tão legal que é ficar lá dentro. Pegando esse gancho, por exemplo, assim, né? Numa loja física, ou até que não seja loja, sim, enfim. Muitas pessoas poderiam dizer assim, essa empresa ou essa loja precisa de uma sinalização. Eu não gosto desse termo, eu nunca gostei, porque eu acho que sinalização é você colocar plaquinhas, ok? Certo. Eu sempre trabalhei, pelo menos nos projetos, né, com clientes, de criar a experiência dessa comunicação visual. Porque a partir do momento que eu crio essa experiência e eu trabalho com a marca, não são plaquinhas. Aliás, o que menos tem é plaquinhas, ou seja, a gente customiza aquilo dentro da experiência. E eu estou entendendo que o CRO, ele vai fazer esse trabalho, né, algo equivalente a isso, corrija se eu estiver falando besteira, dentro do e-commerce, para que o fluxo tenha flow. Seja natural e você não trave. Aquilo você vai adentrando e fecha a compra e volta, enfim. Exato. Porque às vezes uma pequena trava também, alguma coisa errada ali, trava a venda, né? Exatamente. Desiste. Eu vivo abandonando compra porque, começou... O carrinho abandonado, né? O carrinho. Você sabe onde que existe mais abandono de e-commerce? É no checkout, não é nem no carrinho, cara. No checkout. Então o cara tá pronto pra comprar, tá no checkout, e um checkout mal formulado, sem pensar em processo, sem pensar no consumidor, acaba que eu acho que 30% das causas é no checkout, assim, sabe? Só ele. Rafa, tô percebendo nessa conversa que, por exemplo, assim, se você chegar para uma empresa, para um e-commerce, e quando a gente fala de melhoria contínua, criar processo, né, já começa a ser trabalhoso. Já dá preguiça. E difícil visualizar que lá na frente eu vou ter ganhos. Exato. Eu vou ter vendas que talvez eu tô num esforço aqui de patrocinar, de colocar mais dinheiro, de criar uma segmentação ali focada em algum tipo de comportamento, sendo que eu continuo olhando para isso, mas se eu subo isso, porque é uma estratégia, afinal, do que a gente está falando, eu começo a olhar de cima para baixo e eu vejo o quão potencial essa ferramenta e essa estratégia pode proporcionar. E eu sinto que talvez a dificuldade que eu também passo com branding, tá? Sim. É trazer isso para a visão estratégica. Você sente isso? Eu sinto bastante. O CRO é uma metodologia que vem facilitar a aplicação de estratégias. Então é basicamente eu entender quais armas que eu posso usar. Se eu não aplico a metodologia CRO, que é uma metodologia meio prima ali do inbound marketing, né?
de entender a jornada do cliente, como ele pensa, comportamento, né? Se eu não aplico essas metodologias, eu atiro no escuro. Às vezes eu utilizo uma arma que não vai chegar no meu alvo, né? Que não tem a impulsão correta. Desperdiça recursos. Muito, muito. Por isso que uma das premissas do CRO são os testes, né? Então tem muito teste. Você vai fazendo teste. Tem ferramentas que me permitem, por exemplo, a soltar ali, por exemplo, fiz uma mudança no site, eu vou soltar essa mudança apenas para 20% dos meus visitantes. Se deu legal, solto para 30%. Se deu legal, para 50%. Se deu legal, eu subo para 100% da minha audiência. Então, muitos testes e eu vou experimentando. O CRO ainda não, ele é uma metodologia de experimentação. Eu preciso experimentar, preciso entender. Com isso, além de te dar as armas corretas, você fica muito mais expert no seu consumidor. Todas as suas ações de marketing, inclusive, fora do e-commerce, vão ser mais assertivas. Porque você sabe como que o consumidor pensa, o que ele quer comprar, para onde que ele vai primeiro, onde que ele vai olhar primeiro. Então é muito interessante você pensar mais estrategicamente no seu e-commerce, na sua operação e-commerce, porque você vai entender, mesmo que a longo prazo, melhorar as coisas vai te dar resultados a longo prazo. Mas uma vez que você acerta essa mão, exatamente, né? Eu acho que é esse o ponto. A maior parte dos profissionais, e eu me deparo com isso também, tá? Nos projetos, nas consultorias, é o quanto esses gestores estão operacionais. Sim. Se você ficar só na operação e você não olha para a estratégia, e os episódios anteriores, de alguma forma a gente cai nesse problema da estratégia, né? De ficar apagando incêndio, né? Luiz, fala um pouquinho só uma mini propaganda aqui do dashboard da Becom, porque dados, nós estamos falando de dados, né? E com dados do comportamento desse consumidor, o quanto que o CRO impacta e esse dashboard da Becom, né? Que a gente traz dados, o quanto a importância de dados, a gente fez gravação de outros podcasts falando de dados, né? E a gente volta em dados, porque dados na realidade dados é ouro. Exatamente, dados é ouro. E dados sendo ouro... exatamente pensando nisso, né? A Becom criou esse dashboard. Legal. E onde a gente tem um histórico dos números do e-commerce desde 2000, né? São mais de 20 anos de números aí do e-commerce. Então, quem não conhece, recomendo acessar. É totalmente aberto, gratuito o acesso. Abecom, dados.abecom.org. Né, você tem lá, inclusive você pode consultar por datas festivas, né, datas comemorativas, os números também separados, ver como é que foi a Black Friday, né, que está chegando aí nos últimos anos, né, são números relevantes e importantes para você traçar a sua estratégia. E a Becom fez com muito carinho essa plataforma, esse dashboard. Então, recomendo, né, quem não conhece ainda, consultar esse dashboard. Tá bombando, né? Tá bombando na mídia. Exatamente. Vou aplicar para os meus clientes. Pode aplicar. A gente tá com bastante acesso lá, muita gente, o governo já nos deu feedback sobre os números, né? Reconhecendo que realmente estão bem próximos da realidade, né? Comparando com emissão de nota fiscal do setor. Então, assim, uma plataforma bem interessante para consulta, tá? Então, repetindo, dados.abecom.org. Ô Rafa, agora eu vou fazer uma provocaçãozinha, porque a gente sempre precisa, né? A neurociência tem me ensinado que a gente precisa tangibilizar as coisas, ok? Então eu queria que você me ajudasse a tangibilizar o CRO, tá? Então vamos lá. Por exemplo, vamos imaginar que um e-commerce já rodando, um e-commerce mais robusto, né? Ou seja, que já tem uma série de ferramentas. Certo. E você aplicou uma estratégia, né? Pega um exemplo de algum cliente, sem citar um nome, mas que você utilizou uma estratégia de CRO e vamos dizer que você focou em um único item, por exemplo, né? Qual seria o número que você poderia dizer assim, Regina, olha, antes eu tinha uma conversão de X e agora proporcionou uma conversão de Y, né? Pra gente trazer números, porque números, né, cresce
o olhar. Tem vários exemplos, assim, mini cases, assim, né? Mas vamos falar esse que a gente conversou ali fora, ó, né? Que a gente colocou, olhando o comportamento humano, né? E aumentou lá em 20. Por exemplo, não vou me recordar o que ele escreveu em off, mas tem vários, assim. Não, mas só... Tem um, por exemplo, que a gente personalizou a entrega de conteúdo do consumidor, tá? No site, a gente conseguiu fazer com que existisse um campo no e-commerce onde sugeria para o consumidor aquilo que ele procurou anteriormente ou o que ele está buscando na internet. Então a gente rastreou todas as ações dele na internet, chegou no e-commerce e chegou assim, você vai gostar disso aqui. Pô, lógico que eu vou gostar, porque eu tô procurando isso, né? Então isso aumenta. Esse caso deu cerca de 30 e poucos % de aumento de taxa de conversão na PDP, tá? Na página de produtos. No carrinho... fala do carrinho. Do carrinho, por exemplo, eu comprei alguns itens, tá? E com aquilo eu faço comprar também. Então pessoas que estão comprando isso e aquilo também está comprando isso. Isso aumentou o ticket médio, tá? Então outra coisa bem interessante também é barra de frete no carrinho, né? Quando é frete grátis acima de R$200, eu comprei 180, se eu colocar uma frase, faltam R$20 para você ter frete grátis, a pessoa vai voltar no e-commerce e vai pegar algum item de R$20, aumenta o ticket médio também, né? É que eu não me recordo. O que nós conversamos lá fora foi isso, não, são vários. E foi muito rápido, né? Mas assim, foi de conversão, né? Ou seja, do checkout. E aí que a gente trouxe aquele número lá de 20%. Uma ação muito simples, mas muito simples mesmo no checkout. Muitos deixam no logo do seu e-commerce, no logo da sua empresa, no checkout. E ao clicar no logo, a gente volta para home, né? Se eu tirar esse link de voltar para home, eu deixo meu consumidor dentro do checkout. Ele é muito mais fácil para ele concluir o checkout do que ele clicar sem querer no logo e voltar tudo. Porque clica, né? Sem querer. Clica, né? Sem querer, ou às vezes clica por querer, mas se eu dificulto, né? Porque nesse caso, se eu tiro o link de volta, ele só pode voltar se ele clicar no voltar do browser ali, né? Então é isso. Isso aumentou nossos clientes cerca de 20% de taxa de conversão no checkout, né? Então ali, se o checkout convertia 1%, ele passou a converter 1,2%. Isso no geral também acrescenta um pouquinho, assim. Um ponto, alguma coisa, vai aumentando. Todas as ações que eu aumento por 20%, 30% em cada página, no geral também aumenta, né? Claro, a taxa de conversão. Vai sobrepondo, né? E vai. Mas o interessante é que assim, né? Você citou o exemplo de retirar o logo. Mas isso, de acordo com aquela análise daquele e-commerce, né? Não é simplesmente, vale uma dica para quem tá lá avaliar isso, né? Como dica. Aliás, a gente depois você podia preparar umas dicas pra gente, né? Soltar. Mas quando você olha pro todo, esse é um item dentro daquela análise, dentro daquela estratégia do plano de ação lá dos 200 e quantos são? Então, da nossa empresa, nós criamos uma planilha de boas práticas CRO. Na nossa planilha, tá? Vou frisar que é da nossa planilha, tem mais de 230. Se eu não me engano, são 235 itens. Esse seria um item, né? Dentro desses 230 e poucos a ser feito de boas práticas, assim. E isso dá para fazer, inclusive, sem analisar a fundo a marca, tá? Porque são boas práticas de muitos e-commerce, de muitos ramos, que isso pode dar certo, né? Por exemplo, fazer um kit look no e-commerce de peças de ferramentas. Às vezes no kit look não existe, mas dá pra casar outras coisas. Então é bem interessante mesmo essa auditoria CRO de boas práticas. Imagina quando a gente colocar branding, colocar neurociência nisso, quanto que isso potencializa, hein? Uma hora vamos conversar sobre isso. Vamos fazer. Vamos pensar assim nos nossos associados, né? Que são pequenos e médios. Então, começa por onde, né? O que você recomenda, né? Eu até escrevi aqui, ó. Se você estivesse avaliando montar um e-commerce hoje, o Rafa. Do zero. O zero. O Luiz também, né? Vai que a gente, né, saia daqui montando um e-commerce. Então, sai de uma empresa. Por onde você começaria para ser mais assertivo? Né? Afinal, você tem muita experiência nisso, de anos nesse sentido, né?
poderia pensar nessa estratégia desde o início? O que difere se eu, de repente, fosse montar um e-commerce e vou seguir, vou procurar plataforma, vou fazer um marketing digital aqui básico, né, no que todo mundo faz. Que poderia fazer de diferente para quem está começando ou para quem está com e-commerce ali precisando de algo assim? Partindo do ponto que você já conhece do seu ramo, da sua operação, do teu fluxo de caixa, do seu bolso, né? A primeira coisa é a gente tentar acertar a plataforma que caiba no seu bolso e converse com a sua ideia de operação, tá? Por que eu falo de plataforma? Porque nem todas as plataformas permitem que nós façamos as otimizações necessárias, tá? Tem limitações de tecnologia. Vamos supor que você tem uma plataforma boa ali, ok? Ali no caso aí eu indico o Shopify, por exemplo, tá? E aí já começa a pensar no desenvolvimento. Já no desenvolvimento, dependendo do pacote que você contrata da plataforma, a gente já consegue subir ele no ar com boas práticas CRO já no site, tá? Um exemplo básico aqui, tá? Já começar ali com o botão de compra flutuante. O que é o botão de compra flutuante? Tô num produto e eu quero saber mais sobre o produto lá embaixo. Eu vou rolar, fazer scroll down lá para baixo e vou ler sobre o produto, tamanho, enfim, outras coisas. Só que o botão de compra ficou lá em cima. Dificultei, eu já vi o que eu quero, saio. E eu gosto de falar que no mundo do e-commerce, e Luiz, o seu concorrente está a um clique de você, né? No que eu tô na rua, e para atravessar a rua e outros concorrentes, na internet, você pode ver 6 concorrentes em 1 minuto. Então eu tenho que facilitar ao máximo. Então por que não colocar esse botão de compra flutuante? Conforme você vai colocando para baixo, o compra vai indo para baixo também. Então você leu, à direita já tá a compra ali. Então já posso subir o site com isso. Lá para cima para poder finalizar. Exatamente. Iniciar a compra. Eu tenho que, se a plataforma permitir, a minha tecnologia permitir, obviamente, eu já subo o site com essas coisinhas, sabe? A modo de que após Go Live eu continuo evoluindo ele, tá? Porque às vezes é muito mais fácil subir o site desenvolvido de um jeito que seja simples e barato, e a partir daí você começa a evoluir ele constantemente conforme a sua jornada ali nesse mundo do e-commerce. Então, em poucas palavras, escolher a plataforma ideal, tá? Para o seu contexto, tá? E já subi-lo com o máximo de boas práticas de CRO possível. Após a loja no ar, a gente continua fazendo as evoluções constantes. Eu imagino, Luiz, que nesse caso, por exemplo, qual seria a maturidade do CRO? Ou seja, as pessoas estão descobrindo, já estão praticando, porque eu acho que o momento que você parte para uma nova tecnologia, uma nova estratégia e você sai na frente, em que momento o mercado está para CRO, assim, que eu acho que isso é uma coisa interessante. E eu ia falar com o Luiz assim, que como a Becom, né, provedora de conteúdo, né, no nosso site, nas redes sociais, depois nós vamos cobrar o Rafa para escrever umas coisas lá, hein, Luiz? Sim. Né? Uns artigos, algum conteúdo, porque é muito, muito interessante. Sim. O que você diria, assim, o mercado tá enxergando agora? Tá diferente. A maioria dos e-commerces maiores já estão com CRO. Como é que você traz esse contexto? Muito boa pergunta. Inclusive, a metodologia CRO, ela não é nova, tá? Já existe há algum tempo, já vem estudando eles há algum tempo. Porém, a gente aplicava isso sem as pessoas saberem disso, chamando de CRO, né? As pessoas que eu falo são os que trabalham ali no e-commerce, né? No nosso meio a gente conversava bastante porque a gente está inserido nisso, né? Porém, recentemente, a questão de 2024 mesmo, assim, no final de 2023, tem nos procurado empresas grandes querendo apenas análise e consultoria CRO. Isso está sendo novidade para nós, porque as empresas nos procuravam para fazer a evolução do site, né? Somos a agência de tecnologia que evolui o nosso site, tá? Mas recentemente eu tenho percebido isso. Eu até pergunto, mas vocês querem que a gente evolua o site de vocês mensalmente e tal? Daí o pessoal, não, isso a gente já tem uma agência que faz isso, a gente quer só análise de CRO. Eu falei, nossa, tá acontecendo alguma coisa, as pessoas estão entendendo mais agora, estão tendo essa percepção de CRO só agora. Então, embora seja uma metodologia antiga, tá? Antiga não, né? Tipo assim, é recente, mas um pouquinho mais antiga.
as pessoas estão pedindo isso agora, isolado da evolução. Antes a gente colocava muito casado, né? Então a gente evoluía pensando em CRO. Agora eu tô vendendo consultoria CRO avulsa. Você acredita que, por exemplo, assim, como, né, que nem você está trazendo, né, empresas grandes, expressivas, né, buscando uma consultoria de CRO, mas que não faltava a ela uma agência de performance, uma série de coisas, e que responde, ok? Só que ao olhar de forma estratégica, você então entra naquela questão de ver o todo, né? Isso. Você acha que o gargalo está aí? Ou seja, cada um na sua casinha, como sempre, né, nas organizações, ou seja, eu tenho performance aqui, mas eu não sei, falta alguma informação, falta algum dado aqui para eu ter o entendimento do quanto eu posso evoluir mais, e a partir do momento que você traz essa visão do todo, você favorece os especialistas, a agência, né? Você passa a ser um parceiro das agências de performance em relação ao resultado maior que seria Sim. para o cliente. Você acha que é isso? É por aí. O gerente do e-commerce, ele tem uma visão muito apurada. Ele conhece muito. Então ele sente muitas coisas e ele geralmente sabe o que está acontecendo, tá? A análise de CRO, ela vem mesmo até para provar alguns pontos e evidenciar o que está por baixo dos panos, talvez, algumas coisas, né? Então, ó, por exemplo, na nossa consultoria ali, na nossa análise, na verdade, a gente consegue até falar, ó, na sua página de produtos está 40% otimizado. Falta 60% para ser otimizado. Ali tem, então, ou seja, tem 60% de coisas a serem feitas, porque 40% já está feita. E esses 40% o gerente de e-commerce já fez na garra, entende? Porque tá ali no front, ele tá ali na batalha. Tá na luta, né? Do dia a dia ali. Por isso que eu gosto da terceirização, porque eu venho alguém de fora e começa a mostrar outras coisas com a mente mais limpa, sem vícios, né? Então isso é muito interessante. Eu gosto muito de quando a gente tem um cliente que de evolução e também CRO, porque daí já faz as análises, levanta o diagnóstico, faz o plano de ação e eu já mando pros meus devs, pros meus programadores já aplicar. Muito mais rápido. Diferentemente de uma empresa que já tem uma agência de desenvolvimento, evolução e sustentação, e nos contratos a gente faz diagnóstico, plano de ação e manda para eles fazerem. Então, assim, eu gosto desse caminho, assim, de CRO e já faz evolução. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Sim. Eu vou passar aqui pro Luiz, né? E queria que o Luiz falasse um pouquinho, só um parênteses aqui, o quanto a Becom está envolvida, né, nos eventos de e-commerce, na data de hoje especial, né, está participando de um evento, mas os próximos, para que as pessoas, assim, pluguem mais na Becom. Luiz, explica como é que eles podem chegar até a Becom, o que a Becom, né, tem proporcionado aos associados, ao mercado. Fala um pouquinho. Então, a Becom, ela nasceu, né, com o propósito de ser a força e voz do setor, né, do e-commerce brasileiro. E eu tenho assim, falado que a gente tem resumindo, né, o propósito da Becom, a gente tem dois grandes pilares. Um é a questão de defender mesmo o setor, né, em políticas públicas, e tem o outro pilar que a gente também tem várias iniciativas dentro da Becom, que é essa parte de capacitação, né? Então a gente tem bastante iniciativas, né, várias iniciativas para ajudar principalmente o pequeno empreendedor, né, que está entrando nesse mercado, está buscando aí melhorar o seu e-commerce. A gente cria, tem os eventos, o Fórum Becom, né, que são eventos que a gente vai para várias cidades aí pelo país, levando o conteúdo, né, orientando, dando dicas de como montar o seu e-commerce, ou como o Rafael falou, né, como escolher uma plataforma na hora que você vai montar o seu e-commerce, que é fundamental você fazer a escolha certa, né, de acordo com o tamanho. Às vezes você começa com uma plataforma porque você ainda está menor, depois você vai crescendo e talvez necessite mudar. Então, assim, a gente sempre constrói, né, dentro da Becom vários conteúdos, né, artigos, como a gente sugeriu do Rafael criar pra gente também, a gente colocar no portal. Então no portal da Becom, você acessando, você tem bastante conteúdo com essas orientações e dicas, né? Agora já sabemos que, assim, não basta escolher uma plataforma, hein? Tem que ser uma plataforma que possa performar CRO, hein? Isso já muda todo o jogo. Interessante. Exatamente, às vezes esses conteúdos dão essas dicas aí, essas orientações que
ajuda aí o crescimento, né, para quem está empreendendo no e-commerce. Isso aí, então vale muito a pena, né, plugar na ABCom, aos profissionais que estão envolvidos, né, a gente está envolvido em muitas questões. Ô Rafa, e eu entendo, né, que o grande, ele já olha para isso, né, ele busca consultoria, mas vamos de novo, né, trazer aqui para os pequenos, acho válido. Por onde que ele começa, né? Então, assim, quem ele procura? Ele procura uma consultoria, por exemplo, como a Box Martex, né? Qual seria esse processo? Ele ouviu esse videocast, né? Entende que ele precisa olhar para a CRO como estratégico, e aí ele busca uma consultoria, né? E a consultoria, você assim, de pronto, é possível tangibilizar algo para ele muito. De um dado, de alguma coisa, falar assim, olha, esse site está otimizado em X% ou não? Legal. Vou trazer, já que a gente falou no pequeno, no médio, e-commerce, eu vou trazer duas visões. A primeira visão é nós contratando realmente, a gente vai fazer uma análise, a gente vai passar um pente fino dentro da nossa planilha de boas práticas e ver o que está otimizado ou não. Aí eu consigo até falar para ele, página por página, do carrinho, no checkout, da PDP, da home, quantos % está otimizado segundo as nossas 230 e poucas ações, boas práticas CRO, tá? Então ele vem, a gente faz a análise, apresenta o diagnóstico e dá o plano de ação. No plano de ação, ele pode escolher nos contratar para aplicarmos, desenvolvermos, ou ele pode desenvolver internamente ou até com outro parceiro. Isso nos contratando. Mas se ele quiser fazer sozinho, né, isso é muito possível. O CRO, ele fala que nós temos que entender os objetivos, levantar as hipóteses, testar e aplicar, enfim, tá? Só que o teste AB, ele fazendo tudo certinho, né, conforme a pauta manda, ele não é barato, porque eu preciso contratar algumas ferramentas que talvez não é momento operacional contratá-las, né? Talvez no recursos, né, o budget não permite. Tá? Eu quero dar um exemplo bem legal aqui. Então, por exemplo, pode contratar o Hotjar, pode contratar o Crazy Egg, pode contratar a VWO, que são ferramentas que você paga. Mas se você não quiser pagar, olha que legal que dá para ser feito. Eu vi um case bem legal, eu queria compartilhar com vocês. Você que quer fazer as coisas sozinhas no momento, você pode criar no Trello, um Kanban, tá? A jornada do seu cliente. Você se passa a ser cliente, e aí é uma coisa muito interessante. Invista em user testing, tá? Pessoas que vão ficar testando o seu site. Isso pode ser uma pessoa interna ou parceiros externos. Testa meu site, você vai ganhar um cupom de desconto se você fizer uma compra, ou se você testar o meu checkout, se você testar o meu produto. Isso é bem interessante de ser feito. Inclusive, você pode capturar user testing dentro do seu e-commerce. Aparece um pop-up assim, quer ser user testing? Me fala como foi a tua experiência. Então é bem interessante ser feito. E você oferece uma recompensa, né? Eu posso oferecer uma recompensa também. Não é obrigatório, mas seria melhor. Seria melhor, claro. Agora, eu penso assim, né? Da forma que como você está trazendo. Eu tô viciada no meu negócio. Pô, né? Ou seja, o meu olhar, ele é um olhar enviesado. Exato. O olhar de um parceiro talvez seja também um pouco enviesado. Quando eu vou para um terceiro que não me conhece... O próprio consumidor. O próprio consumidor. E eu acho interessante quando você oferece algo em troca, porque assim, é mais... Não sei, eu gosto, tudo quando eu faço testes e pesquisa, eu dar uma recompensa no sentido de uma generosidade, de uma reciprocidade, sabe? Porque ele dedicou ali tempo. Sim. Né? E... Eu vi agora também recentemente, eu acho que, como a gente falou no início, né, que essa questão do CRO é testar, né, você entender o comportamento do seu consumidor. Hoje mesmo eu estava vendo um consultor também falando, assim, sugerindo de fazer testes, por exemplo, você testar mesmo, fazer uma oferta onde você coloque em percentual quanto você vai ter de desconto naquela promoção. Então, assim, você colocar 20% de desconto e faz um teste com essa publicação, com essa oferta. Depois fazer uma outra oferta, em vez de estar com o percentual, ela está o valor de desconto, aqueles 20% em valor, né? E aí você comparar como é que é o comportamento do seu consumidor, isso. Se ele aceita mais ou ele converte mais com um percentual destacado ou o valor.
Né? Então, e aí você fazer essa testar isso, porque é o que você falou no início, né? Você tá começando a conhecer o comportamento, você vai ver qual é o que agrada mais o comportamento do seu consumidor. É o teste AB sendo aplicado, isso que você falou, no inbound, tá? Ali na performance, né? No ads, tá? Um caso bem interessante de um user testing, ele criou no Trello, ele foi escrevendo tudo que ele estava fazendo. Entrei no site, um Kanban. Aí ele foi na página de produto, ele foi escrevendo, tá? E era um e-commerce, se eu não me engano, que precisava. Eu só não lembro se era e-commerce ou era um infoproduto, alguma coisa, tá? Que às vezes conversão não é só venda, tá? Conversão às vezes é capturar lead. E ele precisava saber o número do passaporte, tá? Que é um número bem diferente. Você não tem seu passaporte de cabeça, seu número, né? Eu sei meu CPF, alguns doidos conhecem até o número do seu CNH, mas o passaporte eu acho que ninguém sabe de cor. Não vou falar ninguém, porque existe gente pra tudo, né? E inclusive, aí, cara, no formulário, tava assim, nome, idade, e-mail, e lá no final, o número do passaporte. O cara tava preenchendo, ele teve que levantar da cadeira na frente do computador e ir lá pegar o passaporte dele. Ele desistiu. Esse cara aumentou em 30% a taxa de conversão dele. Não, 30 não, perdão. Acho que foi 40 e poucos por cento. Depois eu mando o número certinho. Porque ele colocou a informação de passaporte logo na segunda ou terceira linha. Ele tirou lá de baixo. Então o cara levantou uma vez e continuou respondendo o formulário. Não foi a última pergunta. E o cara melhorou a taxa de conversão dele só fazendo isso por causa do quê? De user testing. Ele foi testar e falou, pô, cara, tá no final isso, bicho. Nossa, eu respondi tudo isso. E agora tem que levantar minha bunda da cadeira, perdão a palavra aí, não sei que horas que vai ser transmitido isso. Não, pode colocar, porque a sensação é essa mesmo. Levantar da cadeira e ir lá buscar meu passaporte pra pegar o número e, pô, cara, que coisa, hein? Sem contar os palavrões, né? Meu Deus do céu. São coisas simples, né, que você testando, né, alguém te dando esse feedback de como é que é o checkout ali. E pelo amor de Deus, formulários curtos, pessoal. Rafa, complementando, você sabe que hoje, né, no Neurobranding Lab, nós utilizamos tecnologia da neurociência online para fazer teste de usabilidade, para detectar uma série de coisas. Legal. Depois nós vamos conversar sobre isso. Pô, cara, né? Super caso. Porque se é uma campanha, se é algo assim, né, que às vezes é um evento né, expressivo, uma campanha que envolve muitos recursos, né, e quando você pega todo esse processo no nível inconsciente que o neuromarketing traz, nossa, cara, é surreal o que a gente consegue, né, e aí vai lá e CRO para corrigir, para... Exato, entender, né, a cabeça do consumidor. Entender, exatamente. Rafa, assim, agora só para, né, a gente já indo aqui nos finalmente, pelo prazo ali que já está sinalizando, se alguém quiser entrar em contato com você, né? Então, assim, deixa aí seus contatos, site, LinkedIn, Insta. Certo, o meu Instagram é Rafael com PH, tá? _ Oliveira. Meu Instagram, meu LinkedIn é o /Rafa com PH, Oliveira, tá? E o site, vocês podem acessar o site da agência do estúdio, é do DUO.estúdio com S mudo. Aí vocês vão cair no nosso site. Fechou. E eu queria que você... Fala, Luiz, desculpa. Não sei se é o que você ia pedir aí, Rê, mas eu queria pedir pro Rafael, né, assim, dar uma dica, né, que isso é gratuita para os nossos associados, assim, né, de repente o que ele pode inicialmente já aplicar alguma coisa no e-commerce dele para sentir essa melhora. Legal. Dá uma dica aí, cara, valiosa para esse pessoal. Personalização de indicação de produtos, eu acho que compre junto é bem legal, você tá fazendo. Kit é muito interessante, a performance quando você monta o kit. Na Black Friday, gente, invista em gamificação, tá? Seja com uma roleta. A pessoa entra no site, aparece uma roleta tipo pop-up, clica na roleta virtual, dá 10% de todo o site. Bastante coisinha, viu, Luiz? Mas o que eu queria deixar aqui mesmo é mais uma provocação de mudança de mindset. Tem muita gente entrando em e-commerce achando que é brincadeira, achando que é pra ganhar dinheiro fácil. Eu tenho uma frase que eu tô pulverizando por aí, que é: o e-commerce é uma loja real, embora virtual. Ela não é uma loja fictícia. Você precisa sim investir em experiência. A sua loja tem que estar bonita, com as prateleiras limpas, com todas as sinalizações. Desculpa falar sinalização, mas você falou, né, experiência. Então ela é uma loja real, assim como uma loja física, tem que ter todos os cuidados
de chão limpo, prateleiras organizadas, produtos bem vistos, atendimento excelente, tá? Então, só repetindo, tá? Mude o seu mindset, você que está aí entrando nesse mundo do e-commerce. O e-commerce é uma loja real, embora virtual, tá? E sobre outras dicas... E não é um dinheiro... Não é um dinheiro fácil. Não é um dinheiro fácil. O que eu vou fazer da vida? Vou montar um e-commerce. Isso aqui certamente não vai prosperar. Eu vou convidar o Rafa aqui, publicamente, para que a gente escreva um artigo aí a 4 mãos. Pô, legal. Onde a gente possa trazer dicas de CRO e entendimento do comportamento do consumidor para que possa se aproveitar na Black Friday. Ótimo. Fechou? É um tema, inclusive, que o meu sócio, o Anderson Varago, ele tá escrevendo muito no LinkedIn sobre Black Friday. Vamos publicar no site da Becom, nas redes sociais. Excelente. Você compra, tá, Luiz? Acompanha a gente aí que a gente vai trazer esse conteúdo, né? Certeza. Acompanha as redes sociais, o site da Becom para achar esse conteúdo. Quer deixar uma palavrinha final aí? Não, agradecer o Rafael, as dicas de ouro aí que ele tá deixando para nós aqui. E fique ligado sempre nos nossos próximos episódios, nossos próximos conteúdos, que vem muita coisa boa por aí. E foi um tema, assim, muito gostoso de conversar, né? Assim, a gente sabe que daria aqui horas e horas de conversa, né? E a gente nem foi pro técnico ainda. Não, mas eu acho que assim, não adianta ir pro técnico sem você entender o que está por detrás. Sim. O técnico, aí ele entra na operação. Como fazer, passo a passo. Né? Eu acho que antes disso é entender a importância e a força disso, né? Sim. E o que isso vai potencializar vendas, vai potencializar resultado. Exato. Né? Agora, como faz, o passo a passo, aí né? Eu acho que é outro momento. É um momento já, né, de consultoria, enfim. Então, eu quero agradecer, né, ao Rafa, né? Mas vamos pegar o nome completo aqui, né? Porque eu já decorei. Rafael, ele coloca entre parênteses, Rafa Oliveira, né? Agradecer a Box Martex, né, em nome do Rafa, que é parceira da Becom há mais de 3 anos. E eu tive o prazer de trabalhar com a Box, né, no rebranding da Becom. Então, essa marca nova da Becom aí, que foi pro ar recentemente, né, foi um trabalho em conjunto, né, da parte do Neurobrand aqui e com a Box, e ficou um material lindo. Fez muito sucesso no lançamento. E queremos agradecer também a InStore Audiovisual pela parceria que oferece aqui com a Becom, fornecendo esse espaço, tendo paciência aqui, tendo paciência conosco aqui, né, de vamos começar de novo, né, depois a gente engata. E a Becom, qual é o slogan da Becom, posicionamento? É a força e voz do setor do e-commerce brasileiro. Legal. E, né, finalizando, eu também agradeço aí ao Rafa, agradeço ao Luiz aqui, parceiro, e eu sou Regina Monge. Quem quiser me acessar, que da outra vez eu pulei tudo isso, né? LinkedIn me acha fácil como Regina Monge, Instagram já Regina Monge Oficial. Se quiser acessar o Instagram da empresa, Neurobranding Lab, o site também, Neurobranding Lab, e a gente trabalha com consultoria de inteligência de marca usando neurociência. E pessoal, até o próximo episódio. Hoje o dia aqui a gente vai gravar mais um, então assim, agradeço e fiquem com Deus. Isso aí. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.